Bom dia, queridos. Graça e paz. Começando o mês de dezembro, dia 2 de dezembro de 2024. Estamos iniciando o último mês do ano, queridos. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Se você chegou até aqui é porque Deus te conduziu. Deus te trouxe até aqui. E graças à sua misericórdia, que renova-se a cada manhã, que é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Graças a Deus. Nessa manhã eu quero trazer um texto para você lá de Joel, capítulo 3, versículo 14. Mas antes disso, nós vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela proteção, pelo livramento, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela saúde, pela energia do nosso corpo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Coloque em tuas mãos a minha vida, a vida de toda a minha família, dos meus parentes, meus amigos e também a vida daqueles que estarão nos acompanhando nessa manhã. Os coloco como criatura nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para a criatura estar. É sob a proteção do seu Criador. Deus, que todo espírito de enfermidade seja repreendido no nosso meio em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo, todo espírito, ó Pai, de contenda, de inveja, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, queridos. Joel 3,14 diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Eu quero falar com você sobre a hora da decisão. Esse texto sagrado que nós lemos aqui apresenta a hora da decisão. E há momentos em nossa vida que é preciso tomarmos uma decisão. O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio para tomarmos decisão. E tem coisas que Deus não decide por nós. Somos nós que devemos decidir. Entretanto, podemos contar com a orientação divina para nossa vida. Contamos com a orientação divina, ok? O que é que acontece hoje em muitas decisões? Hoje nós temos pessoas cheias de teorias. Até ensina aos outros, mas não vive aquilo ali. Dá conselho aos outros, mas ele não vive. E as decisões que são tomadas em cima de teorias e não geram frutos. Aqui nesse texto, na hora da decisão, o Senhor, Ele pode nos orientar. Mas na hora da decisão, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Porque a hora da decisão existe firmeza na tomada de uma posição. E nesta hora, não podemos cochear entre dois pensamentos. Ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 21, fala do famoso desafio lá no Carmelo do profeta Elias contra Jezabel, os profetas de Baal ali. Elias exortou o povo dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Então nós devemos optar pela escolha certa. Devemos optar pela escolha certa. Tem muita gente fazendo escolhas erradas. Eu lembro muitos anos lá atrás, quando eu entrei na Marinha lá nos anos 80, eu tinha que tomar uma decisão: seguir ou pedir baixa, pedir desligamento e voltar para morar junto com a minha família. Porque se eu continuasse, eu iria para o Rio,
né? No Rio de Janeiro eu ia morar sozinho, sem parente, sem irmão, sem ninguém. É onde concentra-se a Marinha do Brasil em si, os cursos de carreira. Mas eu falei não. Eu pensei, tomei decisão, pedi orientação a Deus e fui. Por quê? Eu queria ter uma carreira para me aposentar e deu tudo certo nessa minha tomada de decisão. Eu não vivi teorias, eu vivi a prática. Né? Então, em Mateus aqui, por exemplo, capítulo 6, versículo 24, Jesus disse assim: não podeis servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Muitas das vezes, quando nós vamos tomar uma decisão, esses pensamentos vêm para nos confundir, para nos atrapalhar e para evitar também que Deus nos abençoe. Porque tem decisões que são abençoadas por Deus porque nós pedimos a orientação de Deus. E muitas das vezes pessoas vão pedir conselhos e já tem a decisão tomada. Às vezes vai procurar um pastor, pastor, eu estou com essa situação aqui, o senhor pode me ajudar? O pastor vai lá e aconselha. Mas a pessoa já tem a decisão tomada. Então não adianta pedir conselho se a pessoa já tem uma decisão tomada. Aí tem que ter cuidado para na hora da decisão não usar o nome de Deus em vão. Em Josué 24, 15, após tomar a posse da terra prometida, Josué mandou o povo tomar a seguinte decisão: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer que a casa de Josué estava sob a orientação de Deus, sob a proteção de Deus, sob as bênçãos de Deus, debaixo da mão de Deus. Não era sobre, era sob, debaixo da proteção de Deus. E em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, está escrito o seguinte, abre aspas: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. São preparativos para as tomadas de decisões. Vida no altar, coração no altar, confiança em Deus. Não seguir conselhos de fulano, ciclano e beltrano. E acima de tudo, quando for pedir conselho a alguém que você acha que tem condições de te ajudar, pedir conselho a alguém que você acha que é usado por Deus, abra a mente, o coração para ouvir aquele conselho. Primeira coisa, olhe para a vida da pessoa se ela tem frutos para te aconselhar. Olhe a tomada de decisão. Nessa tomada de decisão, você não pode ficar entre dois pensamentos. Ou é aqui, ou é aqui. Tá bom? Outro ponto que eu quero destacar aqui é que o Senhor pode nos orientar na hora de qualquer decisão. O Senhor está pronto para nos orientar e nos guiar na tomada de decisão. No Salmo 143:10, o salmista pediu a direção do Senhor dizendo, abre aspas, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu é o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra no plano. Né? Então, pedir a orientação de Deus. Tem pessoas que pedem a orientação de Deus, mas também não seguem porque já tem uma decisão tomada. Ele não segue nem a orientação de Deus. Né? Então, eu me converti logo cedo e eu aprendi que seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu aprendi logo cedo isso aí. Para não ficar buscando aqui e ali. Eu lembro até hoje do irmão que pregou no culto, primeiro culto que eu fui.
evangélico e ele disse assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. E aquele homem de Deus, ele me discipulou, né? E uma das coisas que ele falava sempre, na época, eu era marinheiro. Ele falava: olha, Pimentel, seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Só que ser fiel no pouco até o muito exige paciência. Nada é do dia para a noite, mas exige paciência, perseverança, disposição, vontade de fazer, vontade de estar sob a vontade, a proteção de Deus. Não ficar ali de qualquer jeito, esperando cair, esperando e tal. Então eu falei: amém. Vamos que vamos. Deus na frente, tudo vai acontecer. E no Salmo 25:12 está escrito o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele instruirá. Ele pode instruir através da palavra, uma revelação, pode usar homens de Deus e mulheres de Deus para orientar. Tudo isso para você tomar uma decisão correta, certa. E em Isaías 48, versículo 17, o Senhor nos faz uma promessa fortalecedora, quando ele diz, abre aspas, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Simples assim. Sabe? Então, quando essas coisas acontecem, tudo que você põe a mão dá certo. Vai para frente. Porque o Senhor, o Santo de Israel, ele quer te guiar pelo caminho que você deve andar. É ele que nos guia. E quando ele nos guia, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos dá visão. Agora, Deus não violenta ninguém. Deus te mostra. Mas a decisão quem tem que tomar é você. Em Isaías 55:12 diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Né? Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Aleluia. Então isso é tremendo. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia. Então, as tomadas de decisões exige sabedoria. Né? A maioria a sabedoria é você ter aquela teoria e a prática. Não é só falar, é fazer. Né? Eu fui instrutor muitos anos de desenho técnico na Marinha, solda, MIG, MAG, TIG e outras disciplinas da Marinha, né? Liderança militar naval, história naval. Mas para eu poder ensinar, eu tinha que saber. Para eu ensinar soldar, eu tinha que ser perito em solda. Então o que é que eu fazia? Eu mergulhava nisso aí. Tinha disposição, ficava ali, porque eu ia ensinar. Né? Então, ensinamento exige prática também. Então a tomada de decisão, quando você vai tomar uma decisão, você vai ter o teu conhecimento, você vai ter um pouco de prática em algo que vai te ajudar. Não adianta tomar uma decisão se você não vai fazer aquilo que você está tomando a decisão. Se você não vai fazer. Tomada de decisão, depois da tomada de decisão, exige perseverança, exige esforço. Porque é uma tomada de decisão, não adianta tomar uma decisão e deixar para lá. Quando você toma uma decisão, vai exigir de você conhecimento, vai exigir de você prática para aquilo que você tomou a decisão. Imagina alguém que está tomando a decisão de não praticar mais aquele vício. Meu Deus do céu. Imagina o esforço que ele vai fazer na mente, no coração, a dependência. Então exige um esforço físico para aquilo ali. Então a tomada de decisão exige um esforço para que ela chegue ao objetivo.
chegue ao alvo. Por isso, devemos pedir a orientação do Senhor para tomarmos todas as decisões da nossa vida. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixe Deus te guiar. Abra o coração para Deus. Busque a Deus. Hoje, esse final de semana, ontem nós comemoramos o aniversário do casamento, eu e a Rosana, e nós fomos comemorar lá na minha sogra, que ela fez cirurgia, é a segunda cirurgia que ela faz no joelho, né? Ela fez no joelho direito, fez no esquerdo, e nós fomos para lá. E lá conversamos, e ontem à noite, aqui em casa, eu, Bruno, Rosana, conversamos bastante. E o Bruno, hoje de manhã, quando dia 2 de dezembro, ele pegou a Bíblia para orar, para ler antes de sair para a aula, né, no Instituto Federal. Ele abriu no capítulo 2 de Provérbios, que fala justamente sobre a busca pela sabedoria, né? Que eu tinha comentado com ele ontem. Falei, não adianta ter sabedoria para falar. Você também precisa ter sabedoria para fazer, para demonstrar. Os dois caminham juntos. De teoria o mundo está cheio, mas nós precisamos praticar o amor de Deus, praticar a misericórdia de Deus, sabe? Praticar, porque para algumas pessoas nós somos a Bíblia aberta. E como nós temos 2 ouvidos e uma boca, temos que ouvir o dobro do que falamos, né? Isso também é sabedoria. E ele tomou essa decisão. Então, tomada de decisão exige muita dedicação, preocupação. Será que a decisão que eu estou tomando é a decisão correta? Nós estamos chegando no final do ano. O que passou, a água já levou o rio, né? O ano novo é como se você chegasse na cabeceira do rio e a água está jorrando ali. A água nunca passa no mesmo lugar 2 vezes. Nunca. Então, tomada de decisão é isso aí. Tomou a decisão. Amém? Então, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Manda um abraço, pastor Marcos, está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu dia. Tá bom? Então, tomada de decisão é isso aí. Busque ao Senhor. Romanos 8,14 diz para nós concluirmos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Manda um abraço para minha irmã Maria do Carmo também, Lindoval. Manda um abraço para o Ramilson lá em Natal. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera. Tenhamos o mês de dezembro alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.